Conheci o Galvão ainda nos anos 70, quando eu era repórter do estado de São Paulo e ele comentarista. Isso mesmo, comentarista da Rádio Gazeta de São Paulo. Uma vez, depois do Grande Prêmio de Mônaco, ele voltaria ao Brasil enquanto eu ficaria na Europa. Bem, eu pedi para ele levar uma sacolinha para São Paulo, mas na verdade era um pacote um pouco maior. Eram livros do cineasta e oceanógrafo Jacques Cousteau que não eram vendidos no Brasil. É claro que foi uma fria que arrumei para ele. Eu vim para a Globo em 1978 e comecei a comentar corridas com o Luciano do Vale, que nos deixou em 2014. Eu não era só comentarista, mas também repórter. O Galvão, já como narrador, chegou à Globo em 81 e a primeira prova dele de Fórmula 1 foi a da abertura da temporada de 82 na África do Sul. E como foi complicado cobrir os acontecimentos daquela corrida. Os pilotos se revoltaram contra um tipo de lei do passe na linguagem do futebol, criada pela Federação Internacional. Nelson Piquet era o campeão do mundo e deu força para o movimento dos pilotos, que se recusavam a correr. Nesse clima, começava a trajetória do Galvão como narrador de Fórmula 1 na Globo. E a largada! Nelson Piquet largou muito mal! Na corrida, o Alain Prost liderou desde o começo até que teve um pneu furado. E tapou inteiramente o pneu de Alain Prost. O que aconteceu depois? Bem, é o próprio Galvão quem explica. Naquela época, não tinha computador. Naquela época, não tinha segundo monitor. Naquela época, nós ficávamos e os carros passavam embaixo da gente, assim. E naquela época, não se parava no box para trocar pneu. O Alain Prost parou no box, trocou o pneu, voltou para a pista. Era a minha estreia na Fórmula 1. E, no fim da corrida, eu tinha certeza, e o Reginaldo também, que ele estava uma volta atrás. E eu simplesmente errei o vencedor. Não dei o Prost como vencedor. E aí apelei para quem? Para o Reginaldo, mais experiente do que eu. Olhei para ele, ele fez assim para mim. Voltamos 8 horas no avião para o Brasil, voando de Johannesburgo para o Rio, com a certeza que o Boni ia despedir os dois. Graças a Deus o Boni teve paciência. Renier Patrese tenta forçar. Apesar desse nosso deslize no começo da parceria na Globo, rapidinho a gente se firmou. Ele, com a emoção que sempre caracteriza suas transmissões até hoje. Keck Rosberg botou por dentro, se atrapalhou, rodou Rosberg, mas ele sabe tudo, Keck Rosberg. Ele rodou totalmente, dominou o carro e caiu apenas de segundo para terceiro. É um show à parte na Fórmula 1 finlandês, Keck Rosberg. E eu, com as opiniões baseadas na vivência na Fórmula 1 e naquilo que eu apurava em minhas reportagens. Graças a Deus o público logo aprovou essa nossa combinação. Naquele tempo, nós não contávamos com as condições técnicas que temos hoje. Enquanto eu gravava o material do Sinal Verde, Jornal Nacional e outros telejornais, o Galvão checava pessoalmente o local das cabines de transmissão. Isso quando existia cabine. Em alguns autódromos, como neste de Paul Ricard, trabalhávamos em locais improvisados para televisões do mundo todo. A gente tinha que gastar sola de sapato mesmo. O Prost está ali, colado no carro de Piquet, forçando, tentando e não conseguindo. Um dos momentos mais especiais que vivemos foi na temporada de 1983. Acompanhamos juntos aquele campeonato inteiro e a conquista do Piquet na África do Sul foi a coroação de um trabalho bem feito. Além, claro, da alegria por levar ao torcedor o título de um brasileiro. Vem Piquet, com cuidado, com carinho, para receber a bandeirada. Aí, Nelson Piquet! Brasil! Depois da corrida, estávamos tão felizes que mais parecíamos dois garotos andando rápido pelas ruas de Johannesburgo. Era apenas uma comemoração, mas a polícia local parou o nosso carro e foi preciso o fotógrafo Álvaro Teixeira entrar em cena para dizer que estávamos correndo porque ele tinha que ir com muita pressa para o aeroporto. Deu certo, e nesse momento a gente se tocou
que estávamos convivendo mais tempo entre nós mesmos do que com os nossos próprios familiares. É claro que as nossas famílias logo se aproximaram também e por diversas vezes nos acompanharam nas corridas. Era uma forma de diminuir a saudade diante de uma rotina complicada como é a de cobrir a Fórmula 1, ainda mais numa época sem contar com as facilidades da internet. Brasil chegando pela primeira vez, ganhando em Monte Carlo. Ayrton Senna, vibração da Lotus, o Brasil inteiro vibra. Ayrton Senna, do Brasil, vence o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. A Fórmula 1 sempre teve uma média de 15 corridas por ano, e o Galvão só não estava nas transmissões quando tinha jogo da seleção brasileira. Portanto, foi uma longa convivência, às vezes incluindo até mesmo jogos da seleção, além de coberturas de Copas e Olimpíadas que fizemos juntos. Aí vem Senna na reta, Ayrton Senna na ponta dos dedos, Ayrton! Por esta longa e constante convivência, muitas vezes vivendo sob pressão, houve um momento de desgaste. E, infelizmente, isso foi potencializado por terceiros. Quando eu tive problemas com Ayrton Senna na temporada de 88, algumas pessoas aproveitaram para dizer inverdades. Isso atrapalhou a minha relação com o Galvão, que era muito amigo do Senna. Demorou um tempo para que nós dois percebêssemos que havíamos entrado numa errada. Falando em Senna, um dos momentos mais difíceis que passamos juntos foi o do acidente de Imola em 1994. No momento da batida, o Galvão estava olhando o monitor de cronometragem para informar as posições e eu vi primeiro o carro do Senna escapando e batendo. Eu dei um cutucão na perna dele e vi que a reação imediata foi de susto. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Demora para chegar ao socorro, demora absurda para chegar ao socorro. Eu saí da cabine umas 3 vezes para respirar, pedi pro Reginaldo, segura aí para mim. A própria narração, repetida tantas vezes, todas as partes do mundo, mostra o choque. Uma hora ele move a cabeça e eu, querendo buscar algo positivo, digo também na narração, mas tu mexeu a cabeça. Que momento tenso. É até difícil descrever tudo o que se passou ali pela cabeça dele e pela minha. 6 anos depois, voltamos a conviver um momento de grande alegria dentro de uma cabine, que foi a primeira vitória do Rubinho Barrichello no Grande Prêmio da Alemanha de 2000. Desde a morte do Senna, o Brasil não sabia o que era vencer na Fórmula 1. Segurar as lágrimas exigiu um esforço sobrenatural. Aí vem Rubinho na ponta dos dedos, Rubens Barrichello do Brasil! Eu olho para minha direita, vejo o Burco chorar, olho para a esquerda e vejo o Reginaldo chorar também. Fala, que o momento é importante. É realmente de grande emoção, porque é uma coisa que a gente espera há muito tempo, principalmente ouvindo a música, ouvindo de novo a música que a gente viu marcar as vitórias de Piquet e principalmente de Senna. O Galvão se casou pela segunda vez com a Desirê e eu fui escolhido como um dos padrinhos. Isso me trouxe uma enorme satisfação. Temos uma vida em conjunto, repleta de lembranças por mais de 3 décadas, e são essas lembranças que ainda hoje geram conversas engraçadas sempre que nos reunimos com outras pessoas dentro dos autódromos ou em jantares depois do trabalho. Desejo fortemente que essa parceria continue existindo ainda por muito tempo. Regi, um beijo do fundo do coração.